passado, nós falamos, a Keila falou um pouco, sobre a importância da gente, além de ter a promessa de Deus, nós temos que ter a presença de Deus. Promessa é algo falado, é algo que Deus falou. E presença se trata de uma pessoa conosco. E falamos da pessoa de Moisés, que ele tinha uma palavra que ele iria libertar todo o povo hebreu do Egito, mas não bastava apenas ter uma palavra. Ele lá em Êxodo 33, ele disse: se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Se o Senhor não for, em algumas traduções diz assim: se o Senhor não for pessoalmente comigo, não me faça sair desse lugar. Moisés, ele prezava não apenas por uma palavra que ele recebeu, mas pela presença de Deus junto. Isso fez toda a diferença. Assim como José também, ele tinha uma palavra, ele teve um sonho da parte de Deus. Mas em todo lugar que ele ia, seja na prisão injustamente, quem estava com ele na prisão? Deus estava com ele. É essa diferença que faz na vida das pessoas. E hoje, durante a semana também, eu fiquei meditando muito nessa palavra ainda. E eu quero dar continuidade nisso, amém? É muito importante ter a presença, tá? Presença de Deus. Queria que você abrisse comigo lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 18. Primeiro de Samuel, capítulo 16. Fazer igual a Nicole. Quem achou diz amém? Quem não achou também. Nicole, filha do Hugo, da Renata. Uma bênção. 1 Samuel, capítulo 16, verso 18. Vai estar falando um pouco sobre Davi. Amém? Todos aí? A palavra diz assim, então: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. E o final? E o Senhor é com ele. Davi também, ele foi ungido a rei, ele tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele. E olha só que interessante, a Bíblia também confirma que o Senhor era com Davi. Então, mais do que uma palavra, Davi tinha uma presença com ele. Davi carregava alguém com ele, que era a presença de Deus também. Então, não basta ter uma palavra, tem que ter a presença de Deus. Amém? Mas, lá em 2 de Samuel, capítulo 11, se você quiser deixar aberta aí a sua Bíblia, eu vou discorrer um pouco aqui, porque olha só, ele tinha uma palavra que ele haveria de ser rei, ele fora ungido a rei, muito novo também, mas Deus escolheu ele. E depois a Bíblia confirma durante a história que o Senhor era com ele, as pessoas viam Deus nele. E quando Saul, num período do momento da vida dele, Saul estava um pouco sem a presença de Deus, e ele estava bem sem paz, ele estava muito angustiado. E foi quando daí chamava Davi começava a tanger ali o instrumento dele. A partir do momento que ele tangia o instrumento, aí aquele espírito que estava sobre Saul, que estava angustiando, oprimindo Saul, esse espírito saía. Então, Davi, ele carregava alguém com ele. E tudo que ele fazia, então, prosperava. Deus estava com ele. Até tem um ditado popular que diz: quem canta os males espanta. Mas isso é bíblico, tá? Mas quem canta a Deus, tá? Quem canta, sabe, alinhado com Deus, aí Satanás não se aguenta. Até me lembro de um dia que teve uma libertação, né? Porque teve um tempo na história da igreja, não sei o que acontece, mas tinha um tempo que tinha muito endemoniado, gente. Vocês eram desse tempo também? Era muito endemoniado. E aí tinha acabou manifestando lá, né, um ser ali na vida de um jovem, né? Não foi na igreja, foi na casa dele lá. E a gente foi lá socorrer e tudo mais. E foi quando daí Deus deu a direção para um irmão, que a gente foi em três, né? Foi em três, né? Um para ministrar, outro para interceder, outro para segurar, e aí vai, né? E vamos lá, numa equipe, glória a Deus. E de repente teve um irmão que teve a direção, assim, vamos começar a louvar? Vamos colocar então um louvor aqui?
Aí pra quê? Quando a gente colocou o louvor, o bichinho ficou nervoso, hein? Na hora, até me espantei, porque ele tava de olho fechado assim, meio rosnando, meio babando assim, e de repente, na hora que a gente começou a louvar, ele abriu o olho, aquele olhão assim, e daí, pá, deu um tapa assim naquele aparelho de som, né, quase quebrou, e mandou a gente calar a boca e não sei o que mais e tal. Então a gente vê que o louvor ele tem poder, amém? Você viu? Quando a gente começou a louvar aqui, não veio a presença de Deus, né? O louvor ele atrai a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus ele habita em meio aos louvores, é um poder do louvor. Por isso que é muito importante nós, como igreja, ter esse hábito de louvar Deus constantemente, sabe? De estar em casa louvando a Deus, de estar no carro louvando a Deus, de estar na bicicleta louvando a Deus, né? Todo ser que respira louve ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, amém? Então isso atrai a presença de Deus na nossa vida. E Davi, ele foi um dos maiores escritores de vários salmos aqui, que também são louvores, né? Que são louvores ao Senhor. E você vê que Deus estava com Davi. Mas infelizmente, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 11, a gente vai tentar descobrir o que aconteceu com ele, porque ele tinha uma palavra, as pessoas viam que Deus estava com ele, mas aqui no título do capítulo 11, como que está aí na sua Bíblia? Davi, ele comete adultério. O que aconteceu então aqui? Nós vamos ver, porque um homem que tinha uma palavra, um homem que carregava a presença de Deus, de repente cai no adultério. O que acontece com esse homem? No verso 1, diz a palavra, que na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu aonde? Em Jerusalém, né? No seu palácio. Nós vamos ler depois o versículo 2. Então, nós precisamos entender que Davi, ele vivia em tempos de guerra. Infelizmente, em tempos de guerra, Davi estava em Jerusalém. E no versículo 2, para piorar, quando nós lemos aqui, diz assim: uma tarde, Davi levantou-se da cama. Olha só, ele levantou-se da cama numa tarde, enquanto todo o povo estava onde? Em guerra. Será que, olha só, comece a identificar, porque talvez você tenha a palavra de Deus, você talvez carrega a presença de Deus, mas não basta ter isso, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar realmente alinhados com aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. E aquele tempo era um tempo de guerra, e esse tempo também é um tempo de guerra. Não é um tempo de ficar na cama. Davi ele estava na cama durante a tarde, enquanto todo mundo estava intercedendo, jejuando, batalhando, todo mundo estava guerreando. Davi estava onde? Na cama. Davi estava na cama e ele se levanta da cama. E ele foi, como está na sua Bíblia aí? Ele levanta da cama, ele vai aonde? Na minha versão está escrito aqui, ele vai passear ainda. É diferente você andar, é diferente você passear. Você vai caminhar em algum lugar, você vai andar, pegar um copo d'água, uma coisa. Passear é outra coisa, né? Não é, gente? Então, ele foi passear no terraço. Davi, então, ele não tinha muito o que fazer. Então, ele vai passear no terraço. E muitas vezes nós também, nós temos uma palavra, carregamos a presença de Deus, mas talvez estamos, por não ter responsabilidades na guerra, estamos fazendo o quê? Passeando. Gente, não é pecado a gente passear, mas tem momento para tudo. Tem momento para passear, tem momento para buscar Deus, tem momento para a gente se humilhar na presença de Deus, tem momentos para tudo. Mas aqui não era o momento de passear, e ele vai passear no terraço. E hoje em dia, quem não tem muito o que fazer, nem muita responsabilidade na guerra, ele começa a passear nas varandas da vida, né? E nas varandas da vida que a gente talvez vão passear, a gente pode encontrar muita coisa que os nossos olhos podem desejar. E isso pode tirar a presença de Deus de nós. Aconteceu com Davi. Ele vai passear no terraço, e no momento que era de guerra, ele vai passear e ele vê o que, gente? Estão aí comigo? O que ele vê ali? Ele vê uma mulher. Quem é essa mulher? Batseba.
Batseba tomando um banho ali. E ele, em vez de ir para a guerra, ele está passeando. E no passeio, ele começa a ver coisas que ele não devia ver. É da mesma forma nós. Se nós não tivermos responsabilidades na guerra, foco e naquilo que Deus tem para nós começamos a ficar passeando na vida, passeando na internet, passeando nas coisas, e começamos a ver coisas que não podemos ver. E isso a gente começa a perder aquilo que Deus depositou sobre nós. E infelizmente aconteceu com Davi. Tempos de guerra. Por isso que a gente tem falado muito no ano passado, e continuamos falando, batendo na tecla. A gente precisa discernir os tempos e modos, né? Tem tempo para tudo. Por exemplo, para os jovens, nós queremos que o tempo é esse. É um tempo para a gente mobilizar e movimentar os jovens para isso. E agora, e a nossa vida como igreja nesses últimos dias? Qual é o tempo? Qual é o modo? Será que é tempo de ficar passeando, brincando? Ou é um tempo de consagração, um tempo de alinhamento com aquilo que Deus está fazendo nesse tempo? Porque Jesus ele andava falando assim, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Ele estava totalmente alinhado, falando, o que meu pai está fazendo nesse tempo? Então eu estou apenas cooperando. Da mesma forma eu e você, nós precisamos buscar a presença de Deus alinhado. O que meu pai está fazendo nesse tempo em Toyohashi? O que Deus ele está fazendo em Toyokau, em Hamamatsu, nesse tempo e nessa geração? Discernindo isso, então eu me alinho, eu coopero com o Espírito Santo com aquilo que ele está fazendo nesse tempo. Por exemplo, nessas últimas mensagens, por meio do pastor Nuno, por meio do pastor Machado, por meio de outros homens e mulheres de Deus, nós entendemos que esse tempo é um tempo de nós começarmos a se preocupar com o próximo, a realmente discipular as pessoas, a visitar as pessoas, amém? A fim de que a gente prepare essas pessoas para o encontro com Deus, amém? Estão comigo? Só que será que a gente está discernindo aquilo que Deus está fazendo? Porque eu fico assim de boca aberta, eu fico falando, não são mensagens. Eu não pedi para o pastor Nuno pregar, olha, prega sobre isso, porque é uma realidade nossa. Eu não pedi para o pastor Machado, falando, pastor Machado, a igreja está precisando disso. Não, a gente sempre fala, não, deixa Deus te usar, tenha liberdade para ministrar aquilo que está no teu coração. Eu vejo todas as mensagens encaixando uma com a outra, nos empurrando para fora. Nos empurrando para onde? Para fora, para a guerra. Amém? Para a guerra, porque é bom ficar aqui no palácio, não é? Não é bom ficar aqui sentado numa cadeira, receber uma palavra, a gente hoje foi renovado no Espírito, isso é muito bom. Mas Deus está nos empurrando para a guerra. E aqui, infelizmente, Davi, e a gente já tem uma palavra, nós temos a presença, mas nós precisamos continuar sensível para aquilo que Deus está fazendo. Então, infelizmente, aqui, num dia de passeio no terraço, sem compromisso nenhum com a guerra, ele olha Batseba e ele ordena ali aos seus servos, olha, traz aquela mulher para casa que eu quero me deitar com ela. Infelizmente, então Davi, ele deita com Batseba, né? Ele consuma ali o adultério. E tudo começou com um tempo de relaxamento espiritual. Tudo começou depois, deu continuidade olhando o que não devia ver, e até que virou uma bola de neve. E ele cai em adultério. E aí Davi, para piorar, alguém que tinha uma palavra, alguém que tinha a presença de Deus, para piorar, gente, ele começa a tentar esconder aquilo que ele fez. O que ele faz? Urias, ele era um dos comandantes ali de guerra, alguém linha de frente mesmo. E ele manda lá o seu servo, chama Urias para cá, ele está lá em guerra, chama para cá, para vir aqui, para deitar com Batseba. Porque depois ele vai ter uma relação com ela, né? E porque Batseba falou depois para Davi, olha, eu tô grávida de você. Então daí Davi ele chama Urias da guerra para cá, para falar, deita com sua mulher. E aí Urias, ele não faz isso. Ali no verso 9, diz que Urias se recusa a deitar com sua mulher, porque ele fala assim, como que pode eu dormir com minha mulher enquanto os meus amigos estão na guerra? Não, de forma nenhuma, meu senhor, eu não vou dormir com a minha mulher. E Urias, ele dorme ali na porta do palácio,
né, aonde dormia ali os guardas ali do palácio. Então ele dorme ali junto. Não deu certo o plano dele de esconder. Resultado, Davi então chama ele para casa para tentar, ele faz uma janta, né? Uma janta, ele prepara aquele vinho, ele prepara tudo para tentar embriagar Urias. Urias até deu uma embriagadinha, né? Porque Davi ofereceu várias coisas, ele dá tal, mas mesmo assim, ele resistiu, falou: eu não vou deitar com a minha mulher. Não vou deitar com a minha mulher. Não é tempo de deitar com a minha mulher, é tempo de guerra. Então, como não deu certo, então Davi ele planeja uma outra coisa. Então tá, eu quero que vocês, então, meus servos, coloquem Urias lá na frente de batalha, mas naquele lugar onde os inimigos mais atacam, porque ali, né, Davi todo maquinando, ali vai morrer. E aí Urias morrendo, eu vou ficar livre. Livre, olha só, um homem de Deus, um homem que carregava a presença de Deus, está fazendo tudo isso. A pergunta é, onde tudo isso começou, gente? Onde que começou a perder a presença de Deus? E aconteceu que Urias foi lá na frente, então ele voltou para a guerra, e os inimigos cercaram Urias e o matou. E Batseba, ela chora, Batseba, ela sente a dor ali do luto, e até que Davi, então, ele abraça a Batseba e a recebe agora como mulher. Passa-se mais ou menos, segundo a história, cerca de 9 meses em silêncio, tranquilidade, ninguém sabe, estou em paz. Mas mal ele sabia que Deus, ele estava vendo tudo. E o grande problema, gente, que se você for ler depois alguns salmos que Davi começa a confessar, diz a palavra que enquanto eu me calei, os meus ossos começaram a corroer por dentro. Sabe quando a gente esconde aquele pecadinho? Não existe pecador nem pecadinho, né? Por isso, né? Mas aconteceu que 9 meses em silêncio, 9 meses em silêncio, aquilo estava corroendo dentro dele, nada aconteceu, ele estava conseguindo esconder. Gente, eu quero repetir, era um homem que tinha uma palavra, era um homem que todos reconheciam que a presença de Deus estava com ele, mas algo aconteceu durante um período da vida dele, que ele começou a se desviar. E a gente destacou alguns pontos aqui. Falta de discernimento dos tempos, tempo de ir para a guerra, tá dormindo, passeando e tudo mais. Fala para a pessoa do seu lado com carinho, Deus está falando, gente. Aleluia, Deus está falando, aleluia. Deus está falando comigo, essa palavra é para mim primeiramente. 9 meses de tranquilidade, mas olha só, capítulo 12. Esse eu quero ler, até o versículo 13. Todos estão comigo na história? Estão com Davi? Amém? Capítulo 12, verso 1 ao 13. Tranquilidade, 9 meses, ninguém sabe. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Deus usa pessoas, amém? E ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Mas certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pagar uma de suas próprias ovelhas, pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deve pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Verso 7. Natã, ele aponta aquele dedo de profeta para Davi e fala: pois é, esse homem é você. Uau! Disse Natã a Davi e continuou: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e eu livrei das mãos de Saul, dele a casa e as mulheres de seu senhor, dele a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não se fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Mas por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas.
e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou, diz o Senhor, e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante de seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Gente, que forte essa palavra, né? Por que aconteceu isso com o homem de Deus? Por que aconteceu isso com o homem que tinha uma palavra, foi ungido a rei? Por que aconteceu isso com o homem que todos reconheciam, que carregava a presença? Alguma coisa aconteceu durante a história, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, que a gente possa entender o porquê que aconteceu tudo isso. Abre lá comigo, lá em Salmo 51, que foi a oração que Davi fez quando ele foi descoberto. Alguém já foi descoberto quando fez alguma coisa errada, quando era pequenininho, ou quando também era grande? Terrível, né, gente? Terrível, a sensação é muito ruim, né? A gente tentou esconder, mas de Deus a gente não esconde nada. Então são tempos para a gente poder ter temor, sabe? Temor porque é tempo de guerra, é tempo para a gente se alinhar, é tempo de realmente discernir o que Deus está fazendo nesse tempo. Porque enquanto muitos estão lutando, guerreando, às vezes há indiferença no meio do corpo de Cristo. A gente precisa estar alinhado como um só exército para esse tempo. Amém? Salmo 51, ele faz a oração. Ele diz assim, verso 1. Quem achou diz amém? Estão aí? Então ele foi descoberto e ele começa a orar. Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração puro. Repita assim comigo: cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse de sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário ou disposto, pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Até aqui. Na verdade tem mais a oração dele, mas até aqui. Algo me chama a atenção nessa oração. A gente vê um quebrantamento, um reconhecimento que ele errou. E glória a Deus que Deus ele é misericordioso e nós precisamos reconhecer aquilo que a gente fez. Deus ele nunca aponta o dedo ou condena a gente. Deus ele mostra. Mas a partir do momento que ele mostra, a gente sente, sabe, uma palavra, alguém nos atraindo, sim ou não? Se tem uma coisa que eu e você nós precisamos ter na vida, que quem te condena é Satanás. Porque Deus mostra áreas do nosso pecado. Deus mostra áreas que precisamos mudar. Mas às vezes vem um sentimento de condenação. Tá vendo? Você não presta. Tá vendo? Você fez errado. Tá vendo? Você é indigno de estar aqui. Tá vendo? Você não merece nem viver. E o que você está fazendo aqui? Toda condenação vem do cão, vem do diabo. Amém? Que fique bem claro isso no meio do seu coração. Toda acusação e condenação vem do diabo. O que Deus faz, ele mostra sim. Mas só que ao mesmo tempo que ele mostra, a gente sente uma voz dizendo:
vem para mim. Ontem nós estudamos o livro de Amós no curso de teologia, e Amós, a palavra de Amós é buscai-me e vivei, buscai-me e vivei, buscai-me e vivei. Deus mostrou os erros de Israel, mas em todo momento, Deus ele fala, buscai-me. Ainda que a gente seja como uma prostituta lá em Oséias, volta para mim, diz o Senhor, volta para mim. Deus ele chama, Deus ele mostra, mas Deus ele chama. Amém? E glória a Deus que Davi reconheceu, e glória a Deus que essa misericórdia é disponível para mim e para a tua vida hoje também. Amém? Glória a Deus, mas algo me chama a atenção. E aqui no verso 10, diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que Deus falou no meu coração, que ele tinha uma palavra, ele tinha a presença de Deus, mas por um momento da vida dele, ele deixou que algo entrasse no coração dele. A Bíblia diz, lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, que diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. Um momento da vida dele, ele permitiu que coisas de fora entrassem dentro do coração dele. Quando entrou no coração, as coisas começaram a desandar. Porque existem setas que vêm na nossa mente, existem algumas batalhas, mas quando desce para o coração, aqui começa o problema. Porque, por exemplo, o pastor Nuno ele também disse um pouquinho sobre Sansão, que Sansão tinha a unção de Deus, ele até tinha dado uns vacilos com Deus, mas mesmo assim a unção estava com ele ainda. Mas a partir do momento que lá em Juízes 16, 17, Dalila começou toda vez falando, me conta onde está o segredo, me conta onde está esse segredo da tua força. E a Bíblia está bem clara no verso 17, se você quiser abrir ou tiver aqui no slide, Juízes capítulo 16, verso 17, Sansão, o que ele faz? Olha o que diz no verso 17, descobriu-lhe o coração. Quando Sansão, ele abriu o coração, Dalila com suas mentiras, com suas artimanhas, teve acesso ao coração de Sansão. Foi quando ali ele foi descoberto. E ali foi quando ele perdeu totalmente a unção que estava sobre a vida dele. Ao ponto que quando veio os inimigos, ele pensou que tinha força e ele percebeu, Deus já não estava mais com ele. Porque tudo começou quando ele abriu o coração. Ele deixou com que Dalila entrasse no coração dele. Está vendo como que é importante a gente guardar o nosso coração? Às vezes eu conheço, e a gente conhece, todos nós conhecemos pessoas que são bênçãos, são homens de Deus, mulher de Deus, tem uma palavra de Deus, carrega a presença de Deus, mas a gente nota que de repente entrou algo no coração, talvez entrou uma mágoa no coração, entrou talvez uma desconfiança no coração, aí começa a desandar, aí começa de repente esse afastamento, aí começa depois essa indiferença, até que aconteceu como Davi, até que a gente começa a querer ocultar as coisas. Tudo começou então por onde? Pelo coração. Então fala para a pessoa do seu lado, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Amém? A Bíblia diz lá em Salmo 24, 4 também diz, quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Como que está teu coração hoje? Quando a gente permite entrar coisas no nosso coração que não agrada a Deus, sabe o que às vezes são portas para entrar no nosso coração? É aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente ouve, é aquilo que a gente toca, são várias coisas que a gente faz, que a gente permite entrar no nosso coração. E a gente vê pessoas que têm potencial, pessoas que têm a graça, pessoas que têm Deus na vida, mas de repente começa a permitir que coisas entrem no coração, coisas que não são de Deus, coisas que não pertencem a Deus. E aí começa o afastamento. Então, nós precisamos
guardar o nosso coração e pedir, como Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Interessante que eu pesquisei essa palavra, cria em mim, é a palavra no hebraico, bará, que é a mesma palavra que se usa lá em Gênesis. Deus criou céus e terra. Deus criou coisas do nada. Deus criou algo novo do nada. É algo sobrenatural. E ele clama ao Senhor, Senhor, cria algo novo dentro de mim, cria um coração puro. Porque talvez você pode se pensar, para mim é difícil, porque eu já tentei, mas tá difícil andar nos caminhos de Deus, tá difícil me entregar, porque meu coração ainda, eu continuo pensando nessas coisas, eu continuo, sabe, com raiva daquele irmão, eu continuo, sabe, cheio de mágoas e amargura, mas tudo isso, sabe, te limita naquilo que Deus quer fazer. E Davi caiu, foi por causa de uma abertura no coração, e ele ora, Senhor, cria um coração puro, cria em mim um coração puro. Sabe, ele quer algo totalmente novo. Ele não quer Deus para entrar na sua rotina. Ele quer realmente um caminho novo, completamente agora alinhado com o coração de Deus. Porque hoje em dia, às vezes nós somos crentes convenientes. Você conhece algum crente conveniente? O crente conveniente, o crente 7-Eleven, o crente Combine, é assim, quando dá vontade, quando precisa, a gente vai comprar alguma coisa a hora que a gente quiser e quando a gente quiser. E às vezes nós com Deus é assim também. Só pela conveniência nós queremos Ele na nossa vida, nessa área. Mas nós não queremos realmente uma entrega total para Ele, né? Então, nós precisamos permitir que Deus faça algo novo dentro de mim. Estão comigo? Amém? E uma outra coisa que é maravilhoso saber, porque Deus ele tem esse poder. Deus ele tem poder para criar um coração novo dentro de mim, dentro de você. Um coração perdoador, um coração que ama, um coração corajoso. Né? Se tinha alguém medroso, sou eu, né? Mas a gente, com Deus, a gente fica corajoso, né? Mesmo com essa estrutura aqui, né? Quem vê pensa, né? Mas a gente quer assumir responsabilidades, amém? Dá muito medo assumir muitas responsabilidades, mas a gente sabe, não, Deus está conosco, amém? Deus tem uma palavra, nós queremos a presença e nós queremos sim ir para frente. Deus, ele tem esse poder, amém? E ele vai criar um coração novo. E olha só, Ezequiel 36, 26 ao 27, se você estiver anotando, Deus ele disse, eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer aos meus estatutos. É Deus falando, gente. É Deus que está falando que eu vou tirar esse coração de pedra e vou colocar um coração de carne, um coração novo dentro de vocês. E vou colocar dentro de vocês ainda mais o meu espírito, a fim de que vocês obedeçam os meus mandamentos. Sabe, não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito de Deus. Então nós precisamos nos entregar a isso que Deus ele quer fazer em nós. Amém? Mas eu preciso ter essa consciência. Senhor, cria em mim um coração novo. Cria em mim, sabe, um coração puro. Meu coração está tão sujo por tudo aquilo que eu já vi, por tudo aquilo que eu já ouvi. Talvez algumas até verdade, sim. Mas às vezes a gente vê pessoas que nunca tinha pensado em algo, nunca, mas de repente, no meio da caminhada, permitiu que algo entrasse no coração e começasse a desconfiar das coisas, né? Começasse de repente a não querer mais ir para a guerra, aí ficar nos palácios, porque permitiu entrar. Vamos ser sinceros, gente, quando isso acontece, e é no coração que tudo inicia. E, gente, não é culpa do pastor não, tá, gente? Porque sempre é culpa do pastor, na verdade, né? Sempre, no final das contas, sempre é minha culpa, né? Mas tem muita coisa, gente, que a culpa é nossa. Nós permitimos algo entrar no nosso coração. E se tem uma coisa como pastor, sinceramente, com todo o meu coração, nunca é meu desejo ferir ninguém. Mas nós não somos perfeitos, né?
E às vezes nós vamos decepcionar um ou outro, mas nós não somos perfeitos. Mas nunca vai ser proposital ferir uma ou outra pessoa. Amém? Glória a Deus. Estão comigo aí? Mas ó, ele continua dizendo. Então note, primeiro é um coração novo, um coração puro. Amém? Como está teu coração hoje? Se teu coração estiver assim, hoje é um dia de nós clamarmos. Senhor, me dá um coração puro, me dá um coração novo. E Deus é poderoso para criar coisas do nada. Quem crê nisso? Coisa do nada, gente. É uma nova disposição, é um ser novo, é uma nova mentalidade, é algo novo. Deus, ele tem esse poder. Mas ele continua no versículo